Primeira pergunta, repórter Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Diniz, boa noite. O time do São Paulo, ao longo do Campeonato Brasileiro, mostrou-se um time muito consistente, muito focado, tanto que abriu 7 pontos na liderança da competição. No virar do ano, nos últimos 2 jogos principalmente, a gente vê que o time parece ter perdido esse foco, essa constância. Isso se deve a quê? Talvez a enorme pressão que haja em um clube grande que não vence um título importante há muito tempo e está na liderança, ou você vê um outro modo isso aí? Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pela pergunta. É muito circunstancial, a gente não tem que fazer julgamentos por conta de 2 jogos. A partida de quarta-feira não tem nada a ver com essa de hoje. Quarta-feira, talvez a gente tenha feito a pior partida sobre o meu comando, principalmente o primeiro tempo. Hoje foi um jogo diferente, era um jogo difícil, porque o Santos veio com a prerrogativa sem pressão nenhuma, especulando por uma bola, que foi o que aconteceu. Jogou totalmente atrás, que favorece muito para quem está defendendo, jogar com todos os jogadores descansados e atrás. E a gente fez, somado a isso no primeiro tempo, a gente fez no primeiro tempo mais moroso que deveria, com menos intensidade. No segundo tempo a gente tinha já identificado e a gente melhorou a intensidade do jogo e vai tomar um gol com 1 minuto do segundo tempo. Mas o time foi mais intenso, foi mais agressivo, conseguiu criar oportunidades para virar o jogo, mas não conseguiu converter. Então o jogo de quarta-feira foi uma coisa e o jogo de hoje foi outra coisa. A gente jogou hoje, principalmente no segundo tempo, bem melhor, inclusive, que a gente jogou contra o Grêmio aqui. A gente tem que melhorar e voltar a vencer. É isso que a gente precisa agora. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Boa noite, Diniz. Nem sempre todas as respostas ou justificativas estão dentro de campo, né? E você sempre fez questão de falar sobre as relações internas entre vocês, né? Por isso, a minha pergunta é a seguinte: São Paulo tem passado por um processo de transição de gestão, vários profissionais estão saindo, outros estão chegando, São Paulo teve desfalques, você teve aí um problema com o Tietê que prometeu resolver isso internamente. Todas as explicações pelo mau momento estão dentro de campo ou tem alguma coisa relacionada ao ambiente? Tudo está relacionado a tudo, mas sempre esteve. Tudo está relacionado a tudo. Agora, a transição ela foi bem feita de uma maneira amistosa do Leco para o Júlio, e isso não está tendo nenhum problema nessa questão. Está todo mundo integrado, estão ajudando, estão aí fazendo o que eles podem, a nova gestão, estão conhecendo o ambiente e estão sendo positivos no ambiente. Em relação ao Tietê, de fato é um problema que a gente já começou a resolver internamente, e foi uma exposição que eu já conversei com o Tietê separadamente, com o grupo, e a gente tem que andar para frente. Foi um erro que eu cometi da exposição, eu sempre tento proteger, mas já pedi desculpa para o Tietê, pedi desculpa para o time, de ter exposto o Tietê e, de certa forma, ter exposto o time daquela forma, da maneira como eu agi. Mas também a culpa ela tem uma curva que ela é benéfica, que ela é saudável, e depois ela só te traz prejuízo. Olhar para frente, e quando acontece esse tipo de coisa, é o momento da gente crescer mais como time, e não a gente afrouxar. E aquele episódio ele serve e vai servir ainda para frente para a gente ter relações melhores do que a gente tinha até o episódio acontecer. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. A minha pergunta é sobre o Luciano, mas eu queria deixar bem claro que eu gostaria de fazer uma dissociação entre o resultado de hoje e não ligar diretamente à ausência do Luciano. Eu queria falar basicamente com relação à característica desse jogador. A gente vê o Luciano muito importante como um atacante, mas ele ajuda muito na saída de bola, na construção de jogada, às vezes até confundindo o sistema de marcação. Hoje, que tipo de falta que o Luciano faz, ou, para ser um pouco mais genérico, que tipo de falta um jogador com as características que o Luciano tem faz para um jogo especificamente como o de hoje, que era uma equipe que basicamente buscou só uma bola, se defendeu o jogo inteiro. Você tem no elenco alguém parecido com esse tipo de característica para tentar desamarrar um sistema defensivo como o Santos armou hoje?
Então, para dela... Hoje, basicamente, o Luciano é um jogador que ele tem muita criatividade, eu acho que é um ponto, que ele tem se tornado um dos nossos diferenciais, e é um jogador que faz muito gol. Então, você poder contar com ele, e o nível de confiança dele é muito alto desde quando ele chegou aqui. Então, isso somado, de fato, é um jogador que faz falta, por conta do nível de confiança. E os outros jogadores são bons jogadores também, que entraram. Eu já falei, eu sou contente com o elenco. Só que a gente não conseguiu concluir em gol, a gente teve chances para concluir, chances para ganhar o jogo, de uma maneira... Pelaquilo que foi criado no jogo, o normal era a gente sair com a vitória, mas a gente não soube converter as chances que a gente teve em gol. Mas voltando ao Luciano, é um jogador que tem essas características que ajuda qualquer time e o nível de confiança dele está muito alto desde quando ele chegou aqui. Então é bom a gente contar com o Luciano. Mas teve partidas que a gente teve o Luciano em campo, se você vê o Vasco, o Luciano jogou. Inclusive ele acabou até fazendo gol, mas foi um jogo assim que a gente teve dificuldade e teve outros jogos que a gente teve o Luciano em campo, a gente teve dificuldade também. Então a gente não pode departamentalizar e achar que o Luciano fez uma falta exagerada em detrimento daqueles jogadores que jogaram, porque todo mundo tem a sua importância. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Você, por diversas vezes, falou que o São Paulo, nessa temporada, nas quedas que ele se levantou, o time conseguiu ficar muito unido. Desde a queda para o Grêmio, você percebe, você como tem um trato com os jogadores sempre muito bom, que a parte anímica do time, ela sofreu algum abalo? E se sim, como é que você tem trabalhado essa parte anímica do São Paulo? Obrigado. O sair da semifinal da Copa do Brasil foi, de fato, um episódio negativo na história que a gente está construindo aqui, que todo mundo sente, mas a gente tem que aprender o que o episódio está aprendendo. Não dá para te falar a relação direta que tem, porque são 2 jogos só. E eu te falo, eu não achei, o jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Acho que o de quarta-feira foi um jogo à parte, muito diferente das partidas que a gente fez aqui desde quando eu cheguei, em sua imensa maioria. E hoje a gente fez uma partida, um segundo tempo, principalmente dentro das características que a gente sabe jogar. Faltou um pouquinho, talvez, mais de criatividade e um perfeccionismo maior ali na hora de concluir para a gente poder empatar e virar o jogo. Priscila Signorenzi, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Em cima de tudo que os colegas já citaram, né, a seca de títulos do São Paulo, enfim, provavelmente o São Paulo deve lidar com uma semana cheia agora até o dia 17, com muita pressão vindo de fora do clube, né, de todas as áreas, até mesmo do torcedor, que está, digamos que o torcedor talvez esteja com um pouco de medo, né, de ver aquele retrovisor cheio de adversários chegando na tabela do Brasileirão também, enfim. Como lidar com isso e como blindar o elenco, né? Você já fez isso outras vezes, mas talvez agora, brigando pelo título, seja um pouco mais difícil, né? Como blindar o elenco e não deixar que nenhum fator externo entre no vestiário, entre ali no CT e acabe atrapalhando? Trabalhar voltado para dentro, que é o que a gente faz, né? Que a gente blinda quando acontece esse tipo de coisa. A gente sempre tenta blindar, porque quando vem os elogios e a gente estava no momento de alta, a gente também tinha que saber blindar e talvez a gente não blindou tão bem assim. O que vem de fora tem que te alimentar de alguma maneira positiva. Você tem um filtro, criar uma casca ali, mas tem um filtro de saber absorver o que está lá fora. E trabalhar internamente, porque é com trabalho, com dedicação e com empenho que a gente vai conseguir voltar a vencer e ir atrás da conquista que o torcedor tanto merece, tanto deseja. Eduardo Afonso, Grupo Disney. Diniz, boa noite. Por ter ficado muito tempo na liderança do Campeonato Brasileiro, por ter aberto uma vantagem grande, o São Paulo passou a ser o time talvez mais visado pelos adversários, mais estudado, e os últimos adversários mostraram que conseguiram se aproveitar de defeitos do São Paulo para conseguir os resultados que lhes interessavam, né? Tanto o Grêmio no empate, como o Bragantino, o Santos. Você acha que isso realmente tem acontecido? O seu time tem sido mais visado e por isso tem tido mais dificuldades? E você pode mudar estratégias para tentar reconquistar algo que os adversários ainda não viram no seu time? Isso não é prerrogativa do São Paulo. De quem está na frente, geralmente é mais visado e mais estudado, e os times têm mais desejo também de vencer.
Mas, igual eu te disse, Edu, as estratégias que os times usaram e o recorte, a gente tem muita pressa de fazer análise. Aconteceu o jogo do Grêmio, o jogo do Bragantino, o jogo de hoje. Assim, em período de 10, 15 dias, a gente acha que mudou tudo, começa a questionar e parece que está tudo errado. E não está tudo errado. A gente não fez uma boa partida contra o Grêmio, aqui, no sentido de ser criativo. A gente teve o domínio do jogo, mas não conseguiu criar chances claras de gol naquele jogo. O Grêmio marcou bem e era uma proposta que jogou em linha baixa. O Bragantino teve uma proposta quase que antagônica à do Grêmio, marcou mais adiantado e acabou também tendo sucesso. Então não tem, se for assim, então o time não tem recurso para sair, não tem recurso para furar a linha baixa, é o contrário disso. A gente cometeu erros lá em Bragança, que a gente não costuma cometer, muitos erros. E aí hoje, no segundo tempo, a gente já começou a jogar dentro das nossas características e a gente acabou tomando um gol no começo do segundo tempo e teve a chance para reverter e não reverteu. Então a gente tem que saber ter frieza para analisar e trabalhar muito para conseguir vencer os próximos jogos. Luiz Oliveira, TV Bandeirantes. Luísa, seu microfone está fechado. Desmuta, por favor. Me ouvem agora? Diniz, boa noite. Vou insistir um pouquinho nessa questão do lado emocional. Você já disse que um jogo não tem relação com o outro, e esse time já passou por vários momentos de pressão, né? E esse é mais um. E você disse que o time sempre conseguiu se reerguer, né? Essa questão emocional é uma preocupação para você? Você percebe que alguns jogadores sentem um momento difícil, assim, de 3 jogos, que o time não consegue vencer? Como é isso para você? Para mim, a gente tem que trabalhar de maneira... Essa parte emocional eu trabalho desde quando comecei a ser treinador. Não tem como, eu não consigo trabalhar separadamente a parte técnica, a parte tática, sem a parte emocional, porque o combustível principal de um time de futebol e de uma pessoa é só a parte anímica e só a parte emocional. A parte anímica ela tem que estar sempre equilibrada e direita. É o que a gente vai fazer agora. Não tem milagre para ser feito. É trabalhar em todas as vertentes. É trabalhar o time na condição tática e técnica, ver o que a gente errou no jogo. E a questão das relações, a gente está cada vez mais próximo, cada vez mais junto para poder conseguir nossos objetivos. É um time que sempre soube trabalhar junto e está trabalhando junto agora. A gente vai insistir, perseverar e trabalhar muito para voltar a vencer. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Você falou hoje sobre as finalizações do São Paulo ter criado mais do que o Santos. Abaixo. Melhorou? Você me escuta? Me escuta? Melhorou 100%. Sim. Boa. Você falou hoje sobre as finalizações, sobre o São Paulo ter criado mais que o Santos, e é verdade, o São Paulo finalizou 3 vezes mais ao gol do que o Santos. Só que não foram chances tão claras de gol assim. Em cima disso, aos 26 minutos, você já colocou as entradas de Trellis e Carneiro. O que você pensou ali? Qual foi a sua visão do jogo para colocar 2 centravantes, 2 caras mais de área? E por que você acha que o time voltou a pecar nas finalizações? Obrigado. Difícil saber porque pecou nas finalizações. Assim, se você for, eu falo, perguntas muito fáceis, respostas que não tem uma resposta. Todo mundo quer uma resposta objetiva, que ela não existe. As melhores chances nossas caiu nos pés ou na cabeça de quem, se a gente pudesse escolher, teria que cair para o nosso melhor finalizador, que é o Brenner. Então, porque a vida é assim, não tem uma coisa do imponderável, não adianta você falar. O Brenner é um exímio finalizador de pé direito, de pé esquerdo e de cabeça. Então, não aconteceu porque não aconteceu. A entrada do Carneiro e do Trellis é porque a gente estava chegando bem pelos 2 lados, principalmente pelo lado direito. E o Santos estava com o time todo atrás, os 10 jogadores, e fechando muito o corredor central. E as jogadas iam acontecer pelos lados. A gente ia ter um volume interessante, como teve, de escanteio e bola parada, e ter 2 jogadores com a estatura que eles têm, a gente aumentaria a nossa chance de fazer gol. Então, o pensamento foi esse. Diniz, boa noite. O Thiago Volpi, para a televisão, ele falou após a partida sobre perder pontos em casa, né? O São Paulo teve a primeira derrota jogando no estádio do Morumbi nesse campeonato brasileiro.
quão importante é o fator casa para o São Paulo, né? Mesmo sem a torcida ao lado, que eu acredito que faça uma grande diferença também para os jogadores. E se me permite uma segunda pergunta, encaixando na questão de peças, você sempre que questionado, disse que não faltam peças no São Paulo Futebol Clube, né? Que sempre tem jogadores bem qualificados. Mesmo hoje, mesmo com os desfalques que tinham, você se sentiu bem servido também no banco de reservas, olhou e falou, tenho peças para modificar o jogo, para tentar a virada? Boa noite. Boa noite. Eu já falei essa questão. A gente falar do elenco numa hora dessa não é uma coisa muito justa. Sempre que tem uma derrota, essa pergunta ela volta. Quando ganha, ninguém fala que o elenco está reduzido. Ao contrário, quando entrou lá contra o Bahia, o Vitor Bueno entrou, deu passe para gol. Aí quando o outro entra e faz um gol, a gente fica nesse de querer assim, diminuir o valor do elenco. E o elenco é bom. É o elenco que é líder do campeonato. Então, se a gente pegar toda vez que vai perder um jogo, a gente ficar questionando o elenco que entrou e não conseguiu, não acho que é muito justo essa pergunta. Esse é o elenco que a gente tem. É um elenco que eu já falei mais de uma vez, que é um elenco que eu estou contente, eu não vou mudar. Semana que vem, se você perguntar daqui 2 semanas, eu não tenho essa covardia de mudar o que eu falo hoje para mudar daqui 15 dias. Se acontecesse algum evento negativo, falar do elenco. O elenco eu gosto, já falei, não sei quantas vezes que essa pergunta ela se repete, quase todas as vezes que a gente está perdendo um jogo, o jogo está difícil, você bota alguém e o time não conseguiu virar. Quando vira, aí é muito menos elogiado do que quando a gente eventualmente não consegue virar. Estou contente com o elenco, hoje as pessoas entraram tentando fazer, a gente teve chance de empatar e de virar o jogo. Infelizmente a bola não entrou. Essa pergunta só se justificaria se a bola tivesse entrado e falasse, não tem elenco de jeito nenhum, e essa pergunta nunca vem quando se ganha a partida. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. Eu queria saber como tem sido esse início de trabalho do Muricy Ramalho, que culminou justamente em 10 dias que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Publicamente, o Muricy ainda não apareceu, né, para falar com a imprensa, mas internamente, como tem sido, o que o Muricy tem feito nesse processo tão importante, tão vital para o São Paulo nesse período, Diniz? O Muricy já fez no passado, está fazendo algo já positivo e vai continuar fazendo. A presença dele só beneficia o São Paulo em todos os sentidos. É uma pessoa que eu tenho um carinho e admiração enormes. E a gente já tem conversado, ele tem ido aos treinamentos, a gente termina o treino, conversa. É um cara que foi um grande acerto da nova diretoria, o Muricy. Acertou em cheio, um acerto gigante. E a gente está muito feliz com o Muricy, é uma figura que os jogadores, só a presença dele já anima os jogadores, que é um grande campeão. E mais do que isso, um grande caráter, que é respeitado por todo mundo. Porque a história que ele construiu, o que mais fica para todo mundo que trabalhou com o Muricy, é o grande caráter que ele tem. E todos os jogadores que estão aqui, porque a notícia no futebol ela corre. Então todos os jogadores sabem o grande... Marcelo Basségio, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Minha pergunta é em relação às falhas, às últimas falhas do Daniel Alves, né? O Daniel Alves acabou falhando em um dos gols sofridos contra o Red Bull Bragantino e hoje também esteve envolvido ali no lance que custou o gol do Santos. Você acha que o Daniel Alves, em certos momentos, tem uma confiança mais alta do que deveria, sem ter aquele receio de que pode perder a bola, justamente por toda a qualidade que ele tem, por ser uma peça importantíssima para a equipe? E uma outra pergunta, se me permite, o Hernanes já venceu o Campeonato Brasileiro, sabe que essa reta final é importantíssima, o Muricy também. Você acredita que hoje o Hernanes, dadas as circunstâncias atuais, pode ser muito mais útil fora de campo, passando a sua experiência, do que dentro de campo? Obrigado. Começar pelo Hernanes, acho que o Hernanes ele pode ser útil, sempre foi útil fora de campo, porque ele é muito mais que isso. Ele é um grande caráter e tem a admiração de todos, e super identificado com o clube. Na questão do Daniel Alves, eu discordo, eu acho assim, ele está lá,
porque está jogando, erra porque tenta. Se colocar a quantidade de acertos do Daniel de erro, é uma goleada tremenda. Então, em certos momentos, a gente vai errar por uma questão ou outra. E ele tem a coragem para fazer, e tem a confiança para fazer, e tem a minha confiança para tentar. Chegamos então à coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença.